Então, meus amados irmãos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos guie, nos inspire e nos fortaleça. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5, nós vamos encontrar a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra que Jesus nos fala não é o nosso planeta Terra, nem um outro lugar qualquer. Somos nós mesmos. Essa terra, amados, somos nós. Somente quando nós nos conhecermos, domando as nossas más tendências, nossas inclinações, desenvolvendo em nós as virtudes necessárias para nós alcançarmos a iluminação interior, é que de fato nós alcançaremos a paz que Jesus nos ofertou. Ele mesmo nos disse: eu vos dou a minha paz. Lá no versículo 9, Jesus nos traz outra bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para que nós possamos nos tornar pacificadores, precisamos primeiramente pacificar a nós mesmos, pacificando o nosso coração. Quantas e quantas pessoas nos relatam que se sentem amedrontadas, que estão cansadas e sem motivação para buscarem ser melhores, para buscar viver e conviver em paz, que seus esforços têm sido em vão, que notam apenas pequenas melhorias e nada mais. E o mundo que se apresenta para nós cada vez pior, pois são muitos os crimes, os roubos, a insegurança, quanta maldade nos corações, não é mesmo? Ainda nós temos os nossos conflitos internos, os nossos remorsos, aquelas coisas mal resolvidas e aquelas que nós nem resolvemos ainda, que nós deixamos de lado, mas que de tempo em tempo vem bater a nossa porta, gerando em nós muitos pensamentos negativos. Ficamos mergulhados em uma energia ruim, uma energia deletéria, criada por nós mesmos. E são esses pensamentos negativos, essa energia ruim, que são o foco das nossas desarmonias interiores, dos nossos desamores, das nossas muitas inquietações, dos nossos vazios no peito, das dores no estômago, dores nas costas, das muitas lembranças do passado, das síndromes e dos mais variados medos possíveis, e passa assim por vezes ser o nosso dia a dia. Para alcançarmos a tão sonhada paz, para conseguirmos viver e conviver em paz, nós precisamos trabalhar muito. São esforços incomensuráveis para atingir. Mas nós temos que compreender que essa nossa melhora, ela é gradual. Nós vamos melhorando aos pouquinhos, como um conta-gotas. E à medida em que nós vamos mudando, que nós vamos nos transformando, nós vamos obtendo os resultados iniciais, fazendo crescer assim as nossas expectativas. Mas o nosso crescimento, ele depende único e exclusivamente de nós mesmos, de nós preenchermos os pré-requisitos necessários para alcançarmos o nosso objetivo. Viver e conviver em paz é decorrente da nossa harmonização interior, harmonizando então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, domando os nossos impulsos, os nossos rompantes, cuidando daquilo que fala e também como falamos. E à medida em que nós vamos avançando nestes processos, nós vamos experimentando novas emoções,
novas sensações, novos sentimentos. E quando eu me refiro em experimentar novos sentimentos, é que nós passamos a olhar de uma outra forma, com mais amorosidade e benevolência. Muitas e muitas pessoas com uma grande frequência procuram nos consultórios de psicologia orientar-se junto ao psicólogo um meio de proceder para conseguirem viver e conviver em paz. Muitos já têm as suas vidas construídas, já alcançaram seus objetivos materiais e até mesmo o seu lado sentimental, mas que sentem ainda no foro íntimo algo que eles não conseguem definir, pois são muitas inquietações, muitos questionamentos, muitas perturbações. Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Se nós não conseguirmos olhar para dentro de nós, para o nosso mundo interior, nós não conseguiremos detectar, visualizar e identificar com muita humildade os nossos erros e as nossas características ainda muito primárias. E olhar para dentro de nós não é uma tarefa muito fácil. Exige de nós muita perspicácia, muita paciência e uma grande motivação. Lembrando que o vencedor não é aquele que chega sempre em primeiro, mas aquele que não desiste jamais. E na busca de viver e conviver em paz, nós temos algumas ferramentas à nossa disposição, como um passo a passo que irá nos ajudar em muito na conquista do nosso objetivo, na conquista da nossa terra, do nosso eu interior. E aí são eles: leitura explicativa de fácil entendimento, do tipo autoajuda. Existem inúmeros títulos que nos propiciam vários caminhos para a busca do nosso equilíbrio emocional, para a nossa melhora moral e o nosso equilíbrio espiritual. São as respostas dos nossos porquês, dos nossos questionamentos. Eu conheço e indico um que para mim é o melhor de todos: Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeiro manancial de consolações. Outra ferramenta importante é a meditação. Tirar uns minutos do seu dia, fazer uma prece, chamar para perto de ti teu anjo amigo, chamar também os amigos espirituais, buscar aquietar a tua mente. E sei também que isso não é uma tarefa simples, porém exige de nós muita persistência. E esse exercício diário, ele ajuda na limpeza da nossa áurea e no alinhamento dos nossos chakras, contribuindo muito para o nosso equilíbrio e para a nossa harmonização. Lá na obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado por nosso querido Chico Xavier, Emmanuel nos fala que diante de uma dificuldade nós devemos fazer uso de uma ferramenta chamada meditação. E ele nos fala o seguinte: na meditação, teus olhos naturalmente estão cheios de angústias, carregados das perturbações ambientes. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no paraíso de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes e as ideias inferiores. Concentra-te por alguns minutos na companhia do Cristo, no bar dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas.
Ele te lavará a mente eivada das aflições, balsamizará tuas úlceras, basta que te cales, e tua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos lhe farão o resto. Outra ferramenta importante são as orações, pois esse exercício frequente é o que nos faz a conexão com os espíritos superiores e com Deus, Pai nosso Criador. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 6 a 8, Jesus nos ensina a orar, nos ensina a ter uma conversa íntima com Deus. E Ele nos fala o seguinte: tu, porém, quando orardes, entra em teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como fazem os gentis, pois acreditam que com o palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes mesmo de pedires a Ele. Jesus nos mostra que a oração verdadeira, ela necessita do pensamento e do sentimento, interiorizando as nossas necessidades. A prece, ela não é medida por palavras rebuscadas, por palavras bonitas, mas sim pelas suas intenções. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Coletânea de Preces, os Espíritos já nos disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um conforme as suas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento, ele vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 27, no item 11, nós encontramos a seguinte narrativa: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim então a força moral necessária para enfrentar as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, bem como afastar de si os males que atrai pela sua própria falta. Outra ferramenta importante são os pensamentos elevados. Em algum momento da nossa encarnação, nós já ouvimos falar que nós somos aquilo que nós pensamos, não é mesmo? Na obra Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos fala que o pensamento é força eletromagnética. Portanto, nós atraímos para nós aquilo que nós pensamos. O pensamento atrai, tem força e direciona o nosso caminhar. Nós emitimos ondas numa velocidade superior à da luz. E como nós ignoramos, nós não percebemos que o padrão vibratório dos nossos pensamentos contribuiria e muito para a acessibilidade da nossa paz e, consequentemente, para nós conseguirmos viver e conviver em paz. Vamos procurar então melhor selecionar, retirar o lixo emocional dos nossos pensamentos. Realizando essa asepsia, nós passaremos a pensar mais elevadamente, mantendo então um campo mental mais sadio, menos poluído e mais proveitoso. E à medida em que nós fazemos essa higienização, nós adquirimos melhores e maiores condições para a nossa harmonização interior, para o nosso equilíbrio emocional e para passarmos a viver melhor, tendo mais bem-estar. E então nós chegamos numa ferramenta fundamental e imprescindível,
a caridade. Que segundo Paulo de Tarso nos disse, a caridade é o amor em ação. Mas muitas vezes nós alegamos falta de tempo e até mesmo de recursos financeiros para fazê-la. Mas a caridade é muito mais do que ofertar o material. Lá no item 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte pergunta: como posso fazer a caridade se eu não disponho nem do necessário? E o Espírito, que se identifica como um Espírito protetor, nos fala que existe 1000 maneiras de se fazer a caridade. Podemos fazer a caridade por pensamento, dirigindo uma prece por todos os irmãos que hoje se encontram abandonados, sejam nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos e até mesmo nos presídios. Podemos fazer a caridade por palavras, dirigindo aos nossos companheiros de dia a dia sempre bons conselhos, palavras de otimismo e de esperança. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 6 do capítulo 15, Paulo de Tarso ele nos fala da necessidade da caridade. E ele nos diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Ainda que eu tivesse o dom das profecias, que penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada seria. Ainda que eu tivesse doado todos os meus bens para alimentar os pobres e tivesse oferecido o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, tudo isso de nada me serviria. Paulo de Tarso ressalta ainda que é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. Sejamos bons e caridosos, pois esta é a chave dos céus, chave esta que está nas nossas mãos. Toda a felicidade eterna se resume neste preceito: amai-vos uns aos outros. E quando nós falamos em amor, da qual Paulo de Tarso se referia, o amor em ação, é o amor ágape que nós queremos falar, que vem do verbo grego agapan, que significa querer bem. Jesus se utiliza deste verbo para trazer um amor mais autêntico, um amor incondicional. E nós podemos dizer que é um amor espiritual. O apóstolo João, certa vez, ele nos disse: não nos amemos por palavras, mas sim através das obras, com todo o fervor do nosso coração. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Amemo-nos uns aos outros, não de boca, mas de coração, constituindo assim um glorioso caminho de ascensão. Viver e conviver em paz pode até parecer uma tarefa fácil, mas definitivamente não é. É muito e muito difícil, porque nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, somos ainda espíritos muito apegados à matéria. São os nossos muitos compromissos diários, as nossas correrias com um mundo cada vez mais egoísta, as nossas preocupações com as contas, que quase não sobra nem tempo para nós mesmos. Por muitas vezes nós nos distanciamos uns dos outros. Viver e conviver em paz é procurar harmonizar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
o nosso coração. Conviver em paz é ter empatia com o outro, é respeitar todas as diferenças que cada um possui, pela ótica da fraternidade, da compreensão e do amor. Viver e conviver em paz é aceitar a nossa condição de espíritos imperfeitos, que tem muito que aprender ainda. Por isso que estamos aqui, nesta grande escola. Viver e conviver em paz é não tentar controlar o outro de acordo com as suas vontades. Viver e conviver em paz é não tentar encaixar os outros em padrões pessoais daquilo que se acha certo ou errado. Viver e conviver em paz é ter humildade, é cultivar a compreensão com todos, é respeitar cada ser da criação por menor que ele seja, é ser compassivo com todos, pacífico em cada ato e puro de coração. Para viver e conviver em paz, não basta apenas eu dizer, eu acredito em Cristo. É preciso, é necessário vivenciar os seus ensinamentos, o seu evangelho de amor, este verdadeiro manancial de consolações, o nosso guia seguro na conquista de nós mesmos. E como vivenciar este conhecimento dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nos deixa claro o caminho dessa vivência dos ensinamentos do Cristo. Nós reconhecemos a caridade como sendo a virtude que deve ser exercitada. Mas nós nos equivocamos quando achamos que somente a caridade material é o suficiente. É claro que todo o auxílio material vindo do alimento, do agasalho e de todas as atitudes que podem diminuir a penúria de alguém são obras bastante apreciadas. Mas se nós olharmos ao nosso redor e ver a fome de amor que hoje o mundo sente, que o mundo vive, nós veremos que existem tantas outras obras que podem ser feitas sem intervenção do dinheiro. Obras realizadas às vezes por um contato oportuno, por uma orientação fraterna e através de bons conselhos. As obras do cristão, ela consiste em saber falar, mas sobretudo a hora de calar. Se nós pudermos falar a alguém, é justo que nós façamos, mas nós façamos com muita habilidade para não ferir alguém, procurando sempre se colocar no lugar daquele que vai ouvir. Se for preciso ensinar a orar, a conversar com Deus, aprender também a calar quando o que nos é dito sobre alguém vier sob tom de maledicência, causando muitas vezes uma agressão moral, uma agressão intelectual. Precisamos aprender a filtrar essas informações, porque na maioria das vezes a nossa língua escapa à boca e acaba causando estragos maiores que uma faca afiada. Lá na questão 619 do Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec pergunta aos espíritos: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer as leis? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Aqueles que compreendem melhor são os homens de bem. O conhecimento e a prática não vem de graça, não cai do céu. Nos exige muitos esforços, maturidade espiritual, humildade e fé. Porque os ensinamentos de Jesus ainda se encontram incompreendidos em nós. Porque nós não temos ainda condições de compreender, pela falta de maturidade espiritual, pela dureza do nosso coração, pelo nosso orgulho.
Ainda somos cegos que veem e surdos que ouvem. Mas Jesus pacientemente vem nos ensinando, contando as suas histórias através das parábolas. É como nós fazemos hoje quando contamos histórias de cunho moral às nossas crianças, se utilizando das formas lúdicas da história para despertar nelas, né, a capacidade de pensar e de refletir. Foi o que Jesus fez e faz com a gente até hoje. Quando ele contava-nos histórias, ele queria, na verdade, que nós pensássemos e refletíssemos. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Onde? Na consciência. Nós trazemos à consciência as leis divinas, mas a sua compreensão para a sua prática exige de nós muita disciplina, persistência, vontade. E são somente com esforços contínuos é que nós vamos alcançando este estado de bem-aventurança, para nós conseguirmos a maturidade espiritual e também alcançarmos alguma evolução moral. A mensagem do Evangelho de Jesus nos diz que aquele que tem porque se tornou digno de ter. Então o exercício e a prática são como um imã que vai atraindo as bênçãos e vai fortalecendo e encorajando a criatura, e ela passa a construir a sua caminhada com muita paciência, mas com muita eficiência. Jesus está chamando todos nós ao trabalho e à tarefa do autoaperfeiçoamento. Se nós olharmos a nossa volta, nós veremos que existem muitas pessoas que já fazem esses esforços, que já buscam se melhorar, que passam a ideia para a gente, que já entenderam a mensagem do Cristo. E aí nós podemos ver que estas pessoas, elas não têm tempo, mas elas não têm tempo para os vícios, para a maledicência, para apontar os defeitos dos outros. E essas pessoas, elas já alcançaram um equilíbrio emocional, já tem mais saúde e também já tem mais alegria de viver. Aquele que desenvolve mais os seus talentos terá sempre mais talentos, dizia-nos Jesus. E aqui alguém talvez possa até dizer que não tenha talento nenhum, mas todos nós temos uma função no mundo, portanto, no mínimo um talento cada um de nós deve ter. Basta apenas nos comprometermos com o burilamento e a lapidação desse nosso talento. Vocês já ouviram falar numa historinha que ela é chamada a Loja do Senhor? Ela mais ou menos começa assim. Certa vez um homem entrou numa loja e perguntou ao vendedor: Senhor, o que tu vendes aqui? E o vendedor responde: eu vendo os dons de Deus. E o homem pergunta: custa caro? E o vendedor responde: é tudo de graça. Então o homem começou a contemplar a loja e notou que nela existia, nas prateleiras, jarras e vidros de fé, pacotes de esperança, potes de sabedoria. Ele ficou então maravilhado. Tomado de coragem, então ele disse: Senhor, eu quero então todos os dons de Deus, quero todo o seu amor, todo o seu perdão e a salvação para mim e para minha família. E o vendedor então começou a fazer um pequeno embrulhinho que cabia aqui na palma da mão. Olhando, o homem estranhou e perguntou: poxa, tudo o que eu lhe pedi está aí neste embrulhinho? E o vendedor pacientemente disse: aqui na loja do Senhor nós não damos os frutos, mas nós oferecemos as sementes. Deus, soberanamente justo e bom, não coloca somente
as suas leis perfeitas e sábias na nossa consciência. Coloca no nosso coração as sementinhas dos seus dons e nos deixa responsável pela preparação deste solo, pelo cuidado do plantio, da florescência, da germinação, para que essa sementinha que está aqui possa crescer e tornar-se uma grande árvore frondosa e ainda nos renda muitos frutos. A árvore que produz muitos frutos deve distribuí-lo para todos. Ide e procurai aqueles que estão sedentos e conduzi-los sobre os ramos da árvore e divide com ele o abrigo que ela oferece. Hoje somos milhões de cristãos no mundo todo, mas o nosso planeta Terra ainda continua mergulhado na lama do egoísmo. Está entorpecido pelos valores tóxicos da vaidade, patrocinado pelo nosso orgulho milenar. Conhecer a mensagem de Jesus era, sobretudo, que nós nos tornássemos melhores. Se isso não acontece, nós estamos nas fileiras daqueles que passam pela árvore da vida, que não percebem o valor dos seus frutos, não usufruem da sombra amiga e partem distraídos sobre o sol escaldante das ilusões. E aí pergunta-nos então Simeão: basta apenas eu dizer que acredito no Cristo para estar verdadeiramente seguindo? E não tem como nós nos iludirmos, não tem como nós nos enganarmos. Se com o contato com essas verdades espirituais que hoje nós experimentamos através do Espiritismo, que é na verdade o cristianismo redivivo nas suas expressões de clareza e simplicidade, nós não melhoramos a nossa condição perante os nossos semelhantes, nós somos como as árvores estéreis que são destinadas ao fogo. Avaliemos a qualidade de bons cristãos e nos perguntamos: como andam as nossas obras? Será que eu já exemplifico o perdão dentro de casa tanto quanto gostaria que fosse perdoado? Tenho demonstrado indulgência com os erros alheios, calando a crítica e as acusações? Sei praticar a caridade desinteressada, além de oferecer apenas umas moedas, como por exemplo, oferecer uma palavra que consola e um exemplo que dignifica? Faço diariamente o exercício de revisão da minha consciência para saber se eu pude ou se eu realizei todo o bem que eu podia ter feito. E qual a qualidade da minha prece? Já sei pedir força, coragem e resignação para enfrentar as dificuldades do dia, ou utilizo deste recurso da oração para pedir facilidades da qual não mereço? Já sei usar o serviço de ajuda ao próximo para a educação do meu espírito, buscando servir mais, sem reclamar, sem exigir recompensas. Nós temos a função, enquanto espíritas cristãos, de reviver a mensagem de Jesus, fortalecendo a árvore da vida. Nós todos não estamos aqui, neste momento, no planeta Terra, por acaso. Nós fomos escolhidos para que, ao mesmo tempo em que nós nos libertamos das nossas imperfeições morais, nós possamos contribuir para que o planeta Terra se transforme em um grande celeiro de bênçãos para a humanidade futura. Nós nunca tivemos tantos confortos e nunca fomos tão vazios de fé e de esperança. Nunca tivemos tantas facilidades tecnológicas e nunca sofremos tantos com sofrimentos psicológicos, fruto da nossa superficialidade enquanto ser humano, que apresenta 1000 necessidades artificiais, sem notar a real e verdadeira carência, o alto amor. Como um legado divino, todo ser humano tem direito à felicidade.
mas se faz necessário que ele trabalhe para conseguir este estado de bem-aventurança, aproveitando as bênçãos que nos chegam cotidianamente. O homem foi criado simples e ignorante, mas foi criado perfectível para ser feliz. Mas isso não é uma concessão divina simples e pura. Nos exige esforços individuais e até mesmo coletivos para que possamos ascender planos maiores. Somente então, vivenciando a lei de amor ensinada pelo Evangelho do Cristo, é que de fato nós vamos conseguir chegar. Contudo, muitas vezes nós nos encontramos desatentos, presos às necessidades, aos interesses imediatistas e mundanos. As condições para alcançarmos o reino do céu não se restringe apenas ao convite. O convite era apenas uma oportunidade para que nós demonstrássemos a lei de boa vontade, e sim firmeza, retidão de caráter, humildade, bondade, amor ao próximo. Mostrar através destes aspectos que nós aprendemos de alguma forma a definir, a distinguir o bem do mal. Que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações já se revestem de harmonia e de utilidade. Cumprindo com a lei de justiça, de amor e de caridade, seguindo os preceitos de benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, medindo as nossas ações pelo crivo da sentença do Cristo, que é conhecida como regra de ouro, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, em que Jesus, nosso divino amigo, ele nos diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façam também vós, porque esta é a lei e os profetas. Antes então de nós encerrarmos a nossa explanação, nosso encontro, eu vou passar um vídeo para nós. Eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo, porque eu quis trazer para vocês, como a nossa conversa de antes, o exemplo de pessoas que já buscam esses esforços, que já procuram ser melhores, que já entenderam o propósito da doutrina espírita, e que elas possam servir de inspiração para o nosso trabalho e para o nosso estudo. Queria que vocês prestassem atenção também na letra da música, que a gente possa sentir as imagens, que a gente possa entender, compreender a letra, e que a gente possa também, fora essas duas coisas, sentir, deixar chegar no coração, tá bom? Espero que vocês gostem.
ninguém sentir a dor. Temos a luz pra estar segura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o trevo passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor. Eu e você. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa. Vocês viram como a gente tem bastante exemplo? Quando eu estava construindo o vídeo, eu fiquei pensando, nossa, vou ter que me mudar para Osório. A gente fala um monte de tantas colônias, né, espirituais, e acaba esquecendo das colônias que a gente tem ainda aqui do corpo físico. Né? E a gente nem deve falar, mas que inveja branca. Então que a gente possa aproveitar desta bênção que é a Casa Espírita, essa nossa escola que tanto nos ensina, mas nos ensina com amor. Estou agradecendo a oportunidade novamente pelo convite de estar aqui hoje, parabenizar a casa, né, porque é um mês de passagem de aniversário, né, que possa sempre, né, continuar esse alicerce forte, a Igreja de Jesus no coração dos homens. Todos nós passaremos, mas este legado que fique para tantas e tantas encarnações que necessitem. Agradecer a cada um de vocês pela presença, pela paciência principalmente, né? E dizer para vocês, como diz numa letra de uma música, não sou cantor, né, gente? Então eu vou falar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a beleza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz, porque ninguém suporta mais o desamor. E é nessa energia, nesta ambiência criada por nós hoje aqui, que rogamos ao Pai, nosso Deus Criador, rogamos a Jesus, nosso divino amigo, que nós possamos ser sempre as pontes, os elos de ligação, sermos inspiração, motivação e exemplo para o nosso próximo. Porque quando cada um de nós conquistarmos a nossa paz interior, automaticamente estaremos conquistando a paz no mundo e teremos assim aprendido viver e conviver em paz. Sejamos então artífices dessa transformação. Como disse a música, eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem mudar o mundo e não precisa ir longe. Olha ao seu redor.
Só basta acreditar. E um mundo novo, cheio de amor, cheio de paz, assim será. Então um beijo no coração de cada um. Uma ótima tarde para todos nós. E ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.